Mais um ano tá acabando. E como é típico do nosso pensamento, da forma como a gente funciona, no final de todos os anos a gente tende a fazer uma recapitulação. A gente tende a pensar em todas as coisas boas e todas as coisas ruins. E é certo que ao final de todo ano, a gente experimenta uma certa experiência que eu posso chamar de um coração partido. Seja porque você terminou com seu namorado, ou você perdeu alguém muito querido, ou você perdeu um emprego, ou você perdeu alguma coisa que é muito importante para você, ou qualquer experiência que tenha te causado essa sensação de estar com o coração aos pedaços. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre alguns livros que são perfeitos para curar um coração partido. O que a gente quer exatamente quando tá com o coração partido? A gente quer parar de sofrer? A gente quer reatar com alguma pessoa? A gente quer, às vezes, até o impossível, que é evitar que uma pessoa tenha morrido? Ou evitar que uma certa fase da nossa vida tenha passado? Uma fase que é inelutável, alguma coisa que desde o início está fadada a terminar? Para todas essas questões e todos esses desejos, tudo que a gente especula quando está com o coração partido, sempre tem a questão do tempo, a importância do tempo. E quando eu falo em tempo, o que eu quero dizer? O tempo para ler, o tempo de leitura. Eu acho que a gente nunca deve subestimar o valor do tempo e dos livros longos. Esse movimento de passagem, de encarar o início de alguma coisa, o início de um livro muito grande, muito intenso, é sempre uma experiência que me ajudou muito a lidar com essa sensação de estar com o coração partido. Sempre que eu perdia alguma coisa muito querida, sempre que eu brigava com alguém, eu tinha a necessidade de começar a ler um livro. Mas não podia ser qualquer livro, tinha que ser um livro de fôlego. Quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a ler O Nome da Rosa. Era uma escola diferente, tudo era tão diferente, tantas novidades. Ter lido O Nome da Rosa tão cedo me ajudou a entender muitas coisas sobre a minha vida. Me ajudou a me espelhar em muitas coisas que estavam acontecendo ali naquele cenário do mosteiro, naquela aventura pelo conhecimento que o Humberto Eco constrói pra gente. Ter visto aquele mapa da biblioteca me ajudou a organizar o meu próprio mapa subjetivo, me ajudou a organizar as coisas que eu queria na minha vida. Então, esse livro, O Nome da Rosa, é uma viagem incrível. Essa passagem, esses dias que ele vai narrando, o período, os momentos de rezas, os momentos das refeições, os assassinatos, tudo isso me ajudou muito a viver certas coisas e até a me colocar de uma forma diferente no mundo. A entender como eu poderia ser nesse novo lugar e entender que existiam coisas muito mais sérias do que as mudanças que eu estava vivendo. Então, O Nome da Rosa é um livro incrível, perfeito para curar um coração partido. Mas talvez você precise de uma história como a sua. Não necessariamente uma história que seja diferente, que te faça relativizar a sua dor. Mas às vezes você precisa se identificar completamente com o personagem. Você precisa realmente, num rito catártico, colocar tudo pra fora, chorar com o personagem, entrar na aventura dele. Existe um livro, na verdade ele é bem curtinho, é uma novela da Simone de Beauvoir que se chama La Femme Rompue. É uma mulher que começa a desconfiar do comportamento diferente do marido, ele tá sempre no laboratório, e então ela começa a perceber certas coisas até que ele finalmente revela a ela que ele tem uma outra mulher e que ele quer se separar dela. Nesse livro, nessa história, essa mulher vai aos poucos absorvendo toda aquela ideia, todo aquele fim de casamento. Ela tá com o coração partido, mas ao mesmo tempo não é só questão emocional, é a questão da própria identidade dela. Ela passou anos casada, eles têm filhos grandes, e o que ela pode fazer agora? Quem ela vai ser? Eu acho que tá traduzido como a mulher enganada ou a mulher desiludida. Eu não sei exatamente a tradução para o português, mas a ideia da femme rompue, essa mulher que se abre, que se racha, mas ao mesmo tempo uma mulher que pode aparecer com o fim do casamento. Então, esse também é um livro muito legal.
é bastante específico para quem está se separando ou algum momento assim muito chato na vida que tem a ver com essa temática. Talvez você precise de um livro engraçado. Sabe aquele livro que faz você morrer de rir? Você fecha o livro e ri. É como se você estivesse conversando com o autor ou com a autora. Eu li um livro esse ano que se chama Heartburn ou O Amor é Fogo, da grande Nora Ephron. É um livro divertidíssimo. Ela tem também outros livros, como Meu Pescoço é um Horror. E tem também um outro livrinho que se chama Manual de Civilidade destinado a meninas para uso nas escolas. Gente, esse livro aqui é um livro sobre o qual eu só posso falar depois da meia-noite. Tem muita bobagem, muita besteira, muitas alusões a caricaturas grotescas do sexo, mas é um livro muito divertido. É um livro para você ler com um amigo, com uma amiga, com quem você só fala besteira. E é um livro muito engraçado. Então, com certeza, é um livro que vai te deixar mais relaxado e vai aliviar essa experiência de estar com o coração partido. Porque às vezes, quando a gente tá com o coração aos pedaços, a gente precisa rir muito, rir e se divertir bastante. Talvez você precise de uma história com outro tema. Uma história completamente diferente da sua, com outro tipo de dor. Dores incrivelmente maiores e que te faça ver que a sua dor não é tão grande assim, mas que ela é apenas uma variação dentre muitas possibilidades de dor. O tempo e os livros longos operam milagres. As sagas de famílias, como em 100 Anos de Solidão, A Casa dos Espíritos, gerações e gerações que vão se sucedendo, casamentos longos, essas odisseias, essas epopeias que escritores como Gabriel Garcia Marques e o Thomas Mann escreveram pra gente, são também ótimos inícios, ótimos reinícios, ótimos recomeços. Tudo que dá lugar a uma experiência de passagem, de travessia, de movimento, é extremamente recomendável quando a gente está com o coração partido. Porque a gente quer sair daquele lugar, quer sair dessa experiência de um certo apassivamento que a dor nos coloca. Então essa passagem dos livros longos, esse valor que eles têm, é impossível não ler um livro longo e importante como 100 Anos de Solidão, O Nome da Rosa, e não se sentir modificado pelo livro. É como se a gente tivesse vivido todas aquelas vidas, como se a gente tivesse passado por tudo aquilo junto com os personagens. Então é como se a gente se modificasse um pouco. E aquele lugar ali de dor, aquele término, também vai ter para você na sua lembrança a marca de um período em que você leu um livro brilhante como esse. Para essa experiência de passagem, de recomeço, tem o livro O Amante, da Marguerite Duras. E nesse livro ela vai contar, então, um caso, um romance que ela teve com um amante na colônia onde ela vivia, na Indochina, com a família dela. É uma história real, claro, tem sempre esses relances e essas cores da escrita, da literatura, mas foi uma experiência que a Marguerite Duras teve na sua vida. E ela vai contar então pra gente nesse livro uma história que aconteceu quando ela era muito novinha. Essa experiência, por conta da novidade, por conta de ter acontecido numa idade tão precoce, teve sobre ela um efeito transformador. Ela diz que isso mudou a vida dela como mulher e como escritora. Então esse livro aqui, O Amante, é incrível por conta disso. Ele é muito fácil de ler, em português ele é bem rápido, em francês também. E é um livro que você lê em 1, 2 dias e já te dá uma sensação diferente sobre o que é o amor, o que é o sexo, o que é o feminino, o que são as relações familiares. Ela fala muito sobre a relação entre a mãe e ela, entre a mãe e os irmãos, entre o irmão mais velho e o irmão mais novo. Tem também um outro livro, já tem vídeo no canal aqui sobre ele, que é o Se um Viajante numa Noite de Inverno. Eu tenho certeza que quando você tá com o coração partido, você pensa que você nunca sofreu tanto e que você nunca vai passar por uma experiência tão terrível assim e que você nunca vai sair daquela posição. Mas eu te digo uma coisa, eu tenho certeza que você nunca leu um livro como esse aqui. Se você nunca leu Se um Viajante numa Noite de Inverno, você tem que ler esse livro. Eu tenho certeza que você nunca leu nada tão incrível quanto esse aqui. São 10 capítulos, 10 histórias incríveis, 10 romances que nunca terminam, que sempre são interrompidos, e tem uma grande história de amor entre um leitor e uma leitora de Calvino. A
também livros que tratam de temáticas bastante fortes, que misturam pornografia, erotismo, feminismo. É o caso de A História de Ó, ou Justine e os Sofrimentos da Virtude, do Marquês de Sade. Esse aqui é de uma autora que assinou como Pauline Réage, é o pseudônimo dela, mas esse livro fez muito sucesso numa determinada época, fez sucesso aqui no Brasil entre os anos 70 e 80. Eu herdei esse livro aqui da biblioteca das minhas tias. E é um livro muito interessante, muito forte. E é um livro que te faz questionar as suas preferências sexuais, as suas preferências amorosas. É um livro que mexe com esse lado. E se você tá com o coração partido, se você já tá se sentindo exposto, eu acho que vale a pena olhar para você mesmo, olhar para aquilo que tem a ver com você, para aquilo que você quer, para aquilo que você não quer. E um livro como esses, como A História de Ó, ou Justine e Sofrimentos da Virtude, é uma ótima razão para olhar para você mesmo, para olhar para esse lado mais sombrio, mais erótico, mais íntimo, de que a gente tem tanta vergonha de falar em público, ou de falar até para pessoas bastante próximas. E a minha última dica é escolher um autor que você nunca leu. É sempre importante ter essa sensação de recomeço, de que tudo pode acontecer, de que tudo vai passar, de que tudo vai ficar bem de novo. Então, associada à sua lembrança de um acontecimento não tão legal, um acontecimento triste, um acontecimento que partiu seu coração, vai estar associado também esse acontecimento de ter começado a ler um novo autor. E aí você vai lembrar que naquela época em que aquilo aconteceu, foi a época que você começou a ler tal autor, ou Ítalo Calvino, ou Garcia Marques. Então é como se você neutralizasse com a experiência do livro uma experiência desagradável que você teve na sua vida. Bem, essas foram as minhas dicas de livros, de histórias que servem para curar um coração partido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês na próxima aventura do Aline Livros. Tchau!